Olá, pessoal, boa tarde. Estamos começando aqui a nossa Semana do Pequeno Empreendedor, uma parceria do Terra Empresas com as principais empresas do mercado. Um evento que vai acontecer todos os dias dessa semana até sexta-feira, com muitas dicas, muito conteúdo rico para vocês, para ajudar vocês no seu negócio. E a gente quer também a participação de vocês. Então, você que já é um empreendedor, ou você que vai começar a empreender, tem alguma dúvida sobre o seu negócio, sobre o mercado que você vai atuar, manda para nós aqui no campo de comentários, a gente vai responder essas dúvidas ao vivo ao longo do nosso programa, tá bem? E já nesse primeiro dia, a gente começa com um assunto que é importante para todo negócio, né? Para todo negócio parar de pé, que é planejamento e gestão financeira. Nós teremos hoje 4 especialistas no assunto, que vão abordar o tema e vão prestar aqui mais informações para vocês. E para a gente começar, eu já vou convidar aqui nosso primeiro participante, que é o José Eduardo, diretor de vendas para pequenas e médias empresas da Serasa Experian. Ele vai falar sobre como negociar com segurança e evitar inadimplência. José, muito obrigado por estar aqui, obrigado pela presença, a palavra é sua. Tudo bem, Emerson? Primeiramente, boa tarde, obrigado aí pelo convite. É um prazer estarmos nessa semana tão importante para o pequeno empreendedor. Meu nome é José Eduardo, sou diretor de vendas aqui na Serasa Experian. Tenho certeza que essa iniciativa promovida aí pelo Terra Empresa irá agregar não só conhecimento, mas também geração de insights para o público que está nos assistindo. Pois bem, turma, já vamos começar um pouco do nosso tema, que é como negociar com segurança e evitar inadimplência, e eu já não poderia deixar de tocar no assunto, né, que é o momento que nós estamos vivendo, né, e aí eu já lanço uma pergunta para vocês, que como pequeno empreendedor, o que você tem feito para vender com segurança nesse processo de transformação digital no cenário de pandemia? Definitivamente, a pandemia acelerou muito o processo de transformação digital nas empresas. O mercado, empresas, pessoas, fomos obrigados a repensar os nossos modelos de atuação, de atendimento, até mesmo por uma questão de sobrevivência dentro deste novo normal provocado aí pelo coronavírus. Limitações de acesso ao comércio, como shoppings, restaurantes, academias, impuseram aí aos empreendedores uma reestruturação profunda dos seus negócios, ou até mesmo você que está iniciando agora no processo de empreendedorismo, por meio de fortalecimento de novos canais de venda, não se limitando apenas a espaço físico. E até os consumidores, né, que resistiam muito às opções de comprar via internet, hoje eles acabam se curvando aí nesse modelo novo de comercialização, que oferece não só praticidade, mas comodismo também, inclusive clientes mais exigentes. Em contrapartida, as empresas e os empreendedores precisam estar preparados e direcionar suas ações a novas formas de venda, principalmente trazendo um ponto aí que o Emerson trouxe, que é a sustentabilidade do teu negócio. E aí, pessoal, já continuando neste processo de transformação digital, vender com segurança neste momento não é apenas controlar a inadimplência, né, mas também acelerar suas vendas e voltar a crescer. Isso mesmo, voltar a crescer no mercado que volta no seu novo normal, adaptado e reajustado. Essas mudanças, inclusive, obrigam aí o empresário a encontrar novas formas de atuação, novas formas de pagamento, novas formas de se relacionar com seu cliente e também de se aventurar aí nesse ambiente digital. Mas eu trago alguns pontos de reflexão que vender com segurança também não é sinônimo de ser mais restritivo, e sim de ter um processo de concessão de crédito mais bem avaliado, né, atrelado à sua análise não só dados negativos, que é efetivamente o que aquela pessoa, empresa está devendo no mercado, bem como aspectos de comportamento, né? Então, como que aquela pessoa se comporta no ambiente de crédito, até porque ela está batendo na tua empresa querendo comprar o teu produto e teu serviço. E aí, talvez um dos pontos que mais gera desconforto neste novo normal, e principalmente para você, pequeno empreendedor, é o fator da inadimplência, né? Eu sempre
falo aqui internamente na Serasa que o fator da inadimplência, ela pode bater a tua porta, querer entrar, sentar, tomar um café e ficar por lá. Diante disso, eu quero propor para vocês uma reflexão sobre o ciclo de negócios, né? Como está o teu ciclo de negócios? Mas já adianto que esse ciclo, ele não começa pela inadimplência do seu cliente, visto que você precisa recuperar a receita mais rapidamente. E aí eu já faço uma pergunta, né? Como está o teu ciclo? Você, empresário, tem clareza de como é a tua esteira de negócio? Como que você faz a prospecção, como que você vende, como que você monitora aquele cliente, aquele fornecedor e até mesmo o processo de inadimplência, que é um pouco o tópico que a gente vai falar hoje. E essa pergunta, ela vale para qualquer segmento, para qualquer porte de empresa que estejam presentes no nosso encontro. Então, eu já convido vocês, pegue papel e caneta e, ao decorrer da nossa conversa, comece a mapear os seus processos, as suas ações e reações em cada etapa que vamos falar aqui hoje. Pois bem, eu quero investir alguns minutos do nosso bate-papo explorando essa mandala que está na tela de vocês e gerar algumas reflexões trazendo maior clareza que não só ter conhecimento das etapas do ciclo é importante para o teu negócio, como você também ter parceiros experientes ao teu lado que possam potencializar o seu negócio, aumentando as suas vendas e, novamente, reduzindo a tua inadimplência. E dentro dessas etapas do ciclo, basicamente, a gente está falando de 4 grandes etapas, né? O para crescer, que basicamente é todo o teu processo de prospecção. Então, como que você prospecta os teus clientes, de que forma que o seu prospect tem acesso à tua empresa, é uma demanda gerada, não é? Você tem que buscar esse cliente no mercado. Como que você faz para proteger? E o para proteger aqui, basicamente, é o vender com segurança. Como que você vende para este cliente? Que tipo de dados que você analisa no dia a dia que te faz ter segurança ou minimizar o risco que aquela venda vai te gerar ou não uma inadimplência? O para monitorar, que aqui é o como que você está monitorando os teus clientes e os teus fornecedores exatamente para que você possa receber aquela venda que você realizou, e o para recuperar, que aqui é basicamente a gestão de inadimplência. Então, notem que essas 4 etapas do ciclo, elas podem ser plotadas de acordo com qualquer empresa, de acordo com qualquer porte, exatamente para que você tenha maior clareza de como que estão os teus processos no dia a dia. E aí, eu já começo, já dentro da nossa primeira etapa do ciclo, que identificar as fortalezas e oportunidades através da análise dessa mandala vai tornar o teu processo de vendas mais eficiente, obtendo os melhores resultados em venda. E aqui eu destaco 3 grandes pilares, né, que é muito importante estar alinhado ao teu planejamento estratégico. Primeiro, identifique aonde estão os teus clientes e prospects, né, como que esse cliente chega até você. Segmente o teu público-alvo, né, você realmente tem atraído aquele cliente que faz um match com o teu negócio, quanto que ele está atrelado à tua proposta de valor, quanto que ele está alinhado aos teus valores estratégicos. E analise os dados que permitam não só estreitar relacionamento com este cliente, bem como fortalecer a parceria. Ter uma abordagem qualificada e segmentada, sim, irá te gerar vendas mais rentáveis e minimizar qualquer risco de inadimplência. Ok, né? Então nós já entramos na primeira etapa do ciclo, onde vocês viram ali 3 grandes etapas, né, de identificar, segmentar e analisar. E aí a gente começa ao processo da mandala, que é o vender com segurança, né, que é exatamente o para proteger. Então, você fez um bom trabalho de prospecção, você usou um ferramental suficiente, eficiente, atraiu aquele lead ao teu negócio. E chega na hora de vender. E aí, aqui, sempre dentro da nossa mandala, eu vou gerar algumas perguntas que é exatamente para você, empreendedor, pegar papel e caneta e ir respondendo essas perguntas e já fazendo um processo reflexivo de como que o teu negócio se comporta dentro dessa mandala. Onde eu faço a prospecção, onde eu vendo com segurança, onde eu monitoro e onde eu cobro. Então, você analisa os teus clientes e fornecedores, né, sabe qual é o perfil dele. E aí, dentro disso, aqui nós temos a segunda e mais importante etapa, né, que era o para proteger, que é o vender com segurança. E dentro dessa etapa, o que eu devo analisar para tomar uma decisão segura no momento da venda?
Como que, ao mesmo tempo, eu posso ser arrojado nas minhas análises, encontrar novas formas de recebimento, dar um crédito consciente e, principalmente, não dar espaço para o meu concorrente. Sim, seu cliente quer comprar. Se tu não vender, o teu concorrente com certeza irá vender. Mas isso não quer dizer que você tenha que tomar decisões sozinhos, pequeno empreendedor. Mas, Eduardo, como que eu usar corretamente um relatório de crédito no meu dia a dia, né? E aí eu já te respondo. O primeiro passo é segmente, né? Talvez essa seja a palavra mágica que a gente vai falar aqui, de acordo com o nosso bate-papo. Segmentar, ter uma segmentação eficiente dentro do teu negócio é fundamental para que você tenha clareza desses processos. Isto mesmo. Lembra que, assim, antes nós já falamos de identificar, segmentar e analisar. Aqui funciona da mesma forma. Analisar o risco, prazo de pagamento que você está dando para aquele cliente, o perfil daquele cliente. E aí eu trago aqui 3 níveis de consulta que hoje estão disponíveis para a nossa discussão, né? E aqui, novamente, é um processo de segmentação. Dentro de todo um portfólio hoje que parceiros podem te oferecer para o mercado, para uma análise de crédito mais consciente, principalmente uma análise mais criteriosa e mais assertiva, eu separo em 3 grandes níveis, né? Primeiro, um relatório básico, que aqui a gente recomenda para tickets mais baixos, com giro rápido, com baixo risco envolvido. Aqui é aquele cliente que já compra com você com uma certa rotina, né? Aquele cliente que toda semana, ou todo dia, ou todo mês, ele está ali comprando, ou seja, você já tem um histórico de compra daquele cliente junto à tua empresa. Para o uso deste relatório, a Serasa Experian, ela sempre recomenda que você olhe, né, você analise não só se há alguma pendência negativa ou protesto vinculado àquele CPF, àquele CNPJ, ou até mesmo que você faça algum tipo de confirmação de dado cadastral. Às vezes o sócio, a empresa, pode ter mudado o endereço, mudado um telefone. Então, dentro de um relatório básico, você também encontra esses dados cadastrais exatamente para que você possa atender rapidamente aquele cliente e também minimizar o risco de inadimplência. E aí eu parto para o segundo relatório, que é um relatório intermediário, né? Então, nessa modalidade, nós já estamos avaliando um risco um pouco mais elevado, um ticket da venda regular, onde se faz necessário não só também olhar a parte negativa, que é efetivamente o que aquela empresa, aquele CPF está devendo no mercado, parte cadastral, e aqui eu já atrelo uma informação positiva, né, que nós vamos falar ao decorrer do nosso bate-papo, mas o como que a informação positiva ela pode auxiliar no dia a dia da tua análise de crédito. Podemos aplicar esse relatório, por exemplo, num processo de recompra, ou aquele cliente que ele sai de uma média de compra rotineira, né, ou seja, ele quebra aquele comportamento com você e gera um pedido mais alto, ou até mesmo um cliente inativo que você acabou de reconquistar e trazer esse cliente de volta para o teu negócio. Então, toda vez que vocês tiverem esse tipo de cenário, a gente sempre recomenda que você faça uma análise de crédito um pouco mais abrangente, principalmente para que vocês tenham subsídios para a tomada de decisão correta e, novamente, minimizando o risco de inadimplência. Poxa, Eduardo, mas eu tenho um risco, um ticket alto mais elevado, o meu risco é mais elevado e é um cliente novo, né? Então, para isso, vocês também possam contar com um relatório completo. E aqui estamos falando de risco alto, ticket alto, prazo de pagamento mais extensos, onde, além de analisar todo o aspecto comportamental atrelado a negativações, é necessário também fazer uma análise mais profunda, buscar aspectos de sócios, de administradores, frequências de pagamento, até outras informações essenciais para que vocês possam tomar uma decisão segura, principalmente para clientes que nunca tiveram relacionamento com a tua empresa, ou seja, você tem 0 de histórico com ele. Nessa etapa do ciclo, é importante analisar qual é o ticket da venda, por isso que o processo de segmentação ele é tão importante. Risco envolvendo a tomada de decisão de crédito, o histórico que vocês possuem deste cliente dentro da tua empresa, referências comerciais, dados cadastrais, pendências financeiras. E aqui eu já incluo um novo tema que são informações de comportamento, que é o famoso positivo. Sim, o positivo chegou e tem mudado radicalmente a forma de analisar crédito no nosso mercado.
qual é a importância do positivo nessa análise, né? O positivo, ele passa a ser um grande aliado na tomada de decisão de crédito, porque ele ajusta todos os modelos de score, que é score, né? É aquela pontuação que reflete o teu comportamento. Ele adapta as políticas de crédito e te gera mais informações para que você possa tomar uma decisão segura. E, poxa, é importante também salientar dentro do processo do positivo, que com as informações do positivo, você, empresário, passa a ter um arsenal de informações detalhadas do comportamento do teu cliente. Isso mesmo, comportamento, que não é mais uma foto. A gente sempre faz uma analogia aqui na Serasa, que as informações negativas é uma foto da situação financeira do teu cliente. Ou seja, ela pode não retratar mais a realidade. E os dados positivos é um filme, é a situação financeira que o teu cliente se comporta dentro do ambiente de crédito. Então, o conjunto dos dados negativos do positivo, sim, vai te dar um nível de abastecimento de informações muito mais coerente para que você possa tomar uma decisão certa e, novamente, reduzir qualquer risco de inadimplência. E para exemplificar um pouco de como que o positivo, ele afeta, né, no bom sentido, drasticamente a tua análise de crédito, aqui eu trouxe um exemplo exatamente para vocês entenderem a diferença de como que o positivo, onde eu deixo de olhar única e exclusivamente a foto daquela negativação e eu passo a analisar o filme. Aqui, o exemplo nosso ele é muito claro, é um cliente que tem uma negativação de R$ 84,85. Se eu estivesse olhando única e exclusivamente a foto deste cliente, notem que o score dele ficaria ali em torno de 393 pontos, desculpa, que isso já indica uma alta probabilidade de inadimplência. Porém, se eu pego o dado negativo com os dados positivos e faço um novo ajuste do score, o score dessa pessoa ele passa a ser 800. Por que ele passa a ser 800? Porque eu agrego informações do comportamento, ou seja, o filme, ele passa a ter uma análise muito mais realista do âmbito de pagamento no ambiente de crédito, ou seja, este caso, quando eu analiso o positivo atrelado ao negativo, é um cliente que ele traz baixo risco de inadimplência. E aqui, pessoal, um ponto importante, quando a gente fala de score, é sempre uma nota de 1 a 1000. Quanto mais próximo aquele consumidor, aquela empresa está com a nota de 1000, menor é o risco de inadimplência. Quanto mais próximo a 1, maior é o risco de você vender para aquela pessoa e, porventura, ela te gerar algum tipo de inadimplência. E aqui vai uma provocação, né? Se você ainda não usa informações do positivo em sua rotina diária, comece a utilizar. Utilize esses dados a teu favor. Né, e principalmente para você criar um equilíbrio entre o processo de concessão de crédito, entre ser extremamente arrojado, ao contrário de ser extremamente conservador. Então, deve estar pairando uma pergunta para vocês, né? Mas, Eduardo, como que eu vendo mais, reduzindo a possibilidade de inadimplência, tendo mais vendas seguras com relacionamento com o meu cliente? Primeiro ponto, não tome decisões sozinho, né? Aqui a gente sempre leva essa visão para o nosso cliente. Busque dados e informações que permitam conhecer melhor quem é o seu cliente. Atrele não só a foto, que é o negativo, mas também busque informações de comportamento, principalmente como que ele lida com crédito no mercado. Lembrando que este cliente, PF ou PJ, ele não possui relacionamento só contigo. Ele interage com bancos, com financeiras, com fornecedores, com parceiros, com outras empresas e também com teus concorrentes. E aí, pessoal, eu quero compartilhar já com vocês um case super bacana que tivemos recentemente aqui na Serasa Experian. Trata da Green Pets, né? A Green Pets, Importação e Comércio, compartilhou conosco uma dor e buscou formas de adequar as nossas soluções ao seu negócio. A dor do nosso cliente estava muito pautada em reduzir taxa de inadimplência e continuar crescendo durante a crise econômica provocada pela pandemia. A chave do sucesso aqui foi alinhar as formas de pagamento ao perfil dos negociantes. Novamente, segmentar. De uma forma prática, a importadora e distribuidora faz uma análise prévia de cada cliente antes de definir prazo e conceder crédito, por exemplo.
E, com isso, a empresa não só zerou a inadimplência dela durante a crise econômica que atingiu todo o país, bem como expandiu aí os seus volumes de venda, atendendo clientes em todo o território nacional. E aí, continuando, já prospectamos, já vendemos com segurança, e agora, né? Como que eu monitoro o comportamento dos meus clientes e fornecedores? Você já consegue identificar oportunidades novas em tempo real? Como que você evita surpresas ou identifica fraudes relacionadas à tua empresa? E aqui, nessa etapa, a gente está falando basicamente de monitoramento, né? Então, de que maneira que você monitora não só a tua empresa, mas como que você monitora também a tua carteira de clientes. Monitorar para não gerar inadimplência. E monitorar não visa apenas ser só o teu cliente, mas aqui eu também gero já a reflexão de você sim precisa monitorar o teu CNPJ, você também precisa monitorar o teu CPF. Nessa etapa, eu adiciono, e aqui já apresentando na tela para vocês, uma nova pergunta, né? Você tem monitorado o teu CPF, o teu CNPJ? Quantas vezes você não foi pego de surpresa com uma negativação sem saber a origem? E isso travou uma negociação mega importante ou até mesmo o fechamento de um negócio. Vou detalhar um pouco mais duas ferramentas que podem te ajudar bastante no dia a dia. E aqui eu vou separar para proteger a tua empresa e para acompanhar os teus clientes e fornecedores. No para proteger a tua empresa, que é exatamente você descobrir uma negativação no teu CPF, no teu CNPJ, naquele momento que literalmente você não deveria, principalmente para você, pequeno empreendedor, que busca crédito no mercado, que precisa de ter um bom relacionamento com o mercado, o monitoramento contínuo do CPF e CNPJ dos sócios, cuidando não só da saúde financeira da tua empresa, mas também prevenindo de golpes e tendo um panorama geral de como o mercado te enxerga. Com essa solução, por exemplo, permite que a sua empresa seja alertada tanto por e-mail quanto por SMS, sempre que ocorrer uma alteração nos seus documentos, ou ainda ser avisada quando os sócios tiverem algum apontamento, sejam eles empresas ou pessoas físicas. Quando a gente está falando do outro bloco, que é acompanhar os seus clientes, aqui funciona basicamente da mesma forma, né? O relacionamento com teus clientes e fornecedores, ele não é estático. Por isso que as informações de parceiros de negócio devem ser atualizadas para a empresa poder identificar novas oportunidades e prevenir riscos e surpresas. Aqui também você recebe alerta de algum CNPJ da tua carteira que apresentar algum tipo de alteração, que você pode acompanhar esses parceiros para negociar melhores condições, evitar surpresas com clientes e fornecedores que estão numa situação de risco. Uma parte interessante, pessoal, que eu quero chamar a atenção, que vocês podem monitorar grupos segmentados. Por exemplo, maior risco, limites elevados, clientes que estavam inativos e voltaram a comprar com você. Com o monitoramento, você passa a ser muito mais proativo, antever qualquer risco de inadimplência. E aqui vai outra reflexão. O seu cliente, ele não se relaciona só contigo. Ele tem toda uma cadeia de fornecedores, de concorrentes, de mercado, aonde ele pode ter algum problema financeiro e em algum momento isso pode chegar até você. E aí te gerar uma inadimplência. Cara, mas e se isso acontecer, né? E agora? Aí nós chegamos na última etapa da nossa mandala, que é o processo de cobrança. E aí eu já trago novas perguntas para vocês responderem. Como é o teu processo de cobrança hoje? Como que você recupera dívidas de clientes inadimplentes? E nessa última etapa do ciclo para recuperar, ou seja, aquele cliente que te gerou uma inadimplência, antes de entrarmos nessa etapa, eu quero deixar algo muito bem registrado. Todo inadimplente é um cliente. Nunca esqueçam disso. Por que essa reflexão é tão importante? Gerar uma inadimplência pode ter sido um momento de imprevisto do teu cliente, que ele regularizando, sim, ele voltará a comprar contigo, se o processo de cobrança for bem feito. Caso contrário, ele não voltará. E, literalmente, você vai dar de bandeja este cliente para o teu concorrente. Então, realizar um trabalho de recuperação de dívidas ou de cobranças com ferramentas assertivas é fundamental para não gerar o estresse ou desgaste na relação e entregar de bandeja para o teu concorrente. E aí, novamente, né, eu sempre falo que o processo de digitalização também chegou nos meios de relacionamento com os devedores.
E esta cobrança, né, a cobrança digital hoje, que pode ser feita por e-mail, por SMS, lembrando que também pode seguir o modelo tradicional de negativação, né, e o que é a negativação? Né? É a inclusão de um registro de dívidas de devedores no cadastro de inadimplente. E essa base ela é utilizada por diversos setores e empresas para avaliar se um cliente ele é ou não um bom pagador e apoiar as suas decisões de crédito ou de realização de novos negócios. Aqui uma grande novidade, novamente, é o processo de segmentação. Você pode separar a cobrança digital da negativação tradicional e, novamente, preservar o relacionamento com o teu cliente sem desgastar a imagem da tua empresa. Cada vez mais, as empresas precisam se preocupar com a personalização do ciclo de cada cliente, entender a necessidade e fatores de reação. Assim, você consegue ser mais assertivo em cada etapa. E aí, pessoal, rodamos toda a nossa mandala, né? Onde nós temos, voltando ainda nós temos, para você empreendedor, ter a clareza de cada etapa te auxilia muito no processo de aceleração do seu negócio, aumentando as suas vendas e reduzindo a tua inadimplência. Lembre-se, a decisão final sempre será tua, mas ter ferramentas suficientes em cada etapa do ciclo faz toda a diferença. Já estou caminhando para o nosso fechamento e reservei aqui um tempo para tirarmos dúvidas do nosso conteúdo. Mas, novamente, lembre-se sempre, façam sempre essa reflexão. Como que eu, empreendedor, estou prospectando, estou vendendo com segurança, estou monitorando, estou cobrando. Eu sempre falo com os nossos clientes de colocar isso no papel mesmo, né? E comece a mapear cada etapa do ciclo, como que você está fazendo, até para que isso possa te gerar insights e, novamente, você buscar parceiros que consigam te suportar em cada etapa do ciclo. É fundamental ter essa clareza, você como empresário. Muito bom, pessoal. Era um pouco da mandala que eu queria passar para vocês, né? Um pouco de como que vocês possam analisar a questão do ciclo. Vou passar aqui um pouco das dúvidas, caso tenham chegado, enfim, sobre o que nós falamos, principalmente referente a não só a etapas do ciclo, mas como que vocês possam prevenir a questão de inadimplência no seu negócio. Emerson. Pessoal, o Emerson está entrando aqui. Tudo bem, Emerson? Tudo bom. Estamos de volta aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Sempre é isso, faz parte. Mas vamos lá, depois dessa aula sobre inadimplência, né? A inadimplência é um fantasma que assombra as empresas de pequeno, médio, grande porte, e realmente é um ponto que a gente tem que ter muita atenção para garantir a saúde financeira do nosso negócio, né? Agora a gente tem algumas perguntas que chegaram aqui. Carlos Fernandes, ele pergunta, se um cliente tem pendência financeira, eu deveria deixar de vender? Emerson, a resposta é não, né? E é um pouco do que nós trouxemos aqui na análise. É muito importante você analisar a foto, que é realmente aquela inadimplência, mas é importante você ter dados positivos, você analisar o comportamento. Por isso que a gente trouxe muito dentro do nosso bate-papo o processo de segmentação. Então, assim, se já é um cliente da tua carteira, como que esse cliente se comporta, né? Qual é o histórico que você tem? Níveis de referência referente a mercado. Por isso que é fundamental você analisar tanto a parte restritiva quanto a parte comportamental. Porque o comportamento deste cliente, ele vai sim te dar algumas respostas que, se você analisar apenas a foto, eu falaria que não, né? Então, por isso que o positivo, ele vem mudar radicalmente a forma que a gente analisa crédito para você tomar uma decisão no momento da venda. Então, sempre busque informações de comportamento para que você possa tomar a tua decisão. Que é um pouco do exemplo que eu dei na nossa apresentação, né? Um cliente que estava com uma negociação de R$84, se você olhar apenas a foto, você não venderia. Mas quando você olha o comportamento, sim, é um cara que tem um score bom para que você possa liberar crédito para ele. É isso. E já pegando a linha no que você comentou aí sobre o score, a Tânia Santos mandou, José, posso dar crédito apenas me baseando no score?
O score hoje, ele acaba sendo um retrato realmente ali, um filme, né, do como é o comportamento daquela pessoa no mercado. Mas eu sempre trago aqui uma reflexão que é importante você ter outras análises atrelado ao score. Exemplo, dados cadastrais, se aquele é um cliente da tua base ou não é um cliente da tua base. O score, sim, ele vai retratar boa parte do que está acontecendo com aquela pessoa no mercado. Mas ter outras informações adicionais é importante para que você possa tomar uma decisão segura, né? O score... Olhar para o comportamento dele dentro de casa também, né? Exatamente, principalmente a tua referência que você tem de histórico com ele. O score, ele te dá um norte, mas é sempre importante você agregar mais informações dentro da tua análise. Sim, perfeito. Chegou uma aqui muito interessante, Marcelo Pádua. Como negociar com um cliente inadimplente durante a pandemia, onde várias empresas foram afetadas? Acho que tem muita gente se fazendo essa pergunta. Sim, né? Sim. Internamente aqui na Serasa, a gente passou, né, por um momento crítico, né? Primeiro que, assim, você tem um aumento de desemprego, os próprios birôs de crédito, nós tomamos uma decisão de mercado que foi postergar a inclusão dos devedores, e agora o mercado ele volta no novo normal, né? Então, e aí eu trago sempre um ponto interessante da nossa reflexão, que todo inadimplente é um cliente. Isso muda radicalmente a forma que você vai efetuar o teu processo de cobrança. Né? Por quê? Né? Porque a recuperação de devedores hoje, Emerson, a gente considera ela muito mais como uma priorização de pagamento. Então, por isso que hoje, inclusive, para um processo de cobrança, você tem vários caminhos e vários meios de você gerar essa priorização de cobrança junto a esse cliente. E você pode mandar um SMS, você pode mandar um e-mail, ou você pode seguir pelo processo de negativação natural. Né? É sempre importante que você segmente, que você conheça o histórico deste cliente, para saber o quanto que algum tipo de caminho que você tome na comunicação, ou até mesmo na forma de cobrança, não gere um atrito para a tua empresa. Porque é um pouco do que eu falei, que é um pouco de nós como pessoa física, né? Se você recebe uma cobrança que é um pouco torta, fatalmente você não volta a comprar mais com aquela empresa e você convence metade do seu network para não comprar daquela empresa. Por isso que utilizar mecanismos e formas diferentes de cobrança, de priorização de pagamento, é fundamental. Legal, até para saber o momento certo, né, de falar com esse cliente, o que você comentou sobre a régua de comunicação, né, está diretamente relacionado aqui também a pergunta do Fernando Rocha. Se eu tenho um cliente negativado, mas no dia a dia me paga certinho, a consulta me ajuda a conhecê-lo melhor, a saber se esse é um comportamento dele com o mercado? É um pouco do que você já falou, né, Eduardo? Acredito que a consulta ajuda, sim, mas ele também precisa levar em consideração essas informações do cliente, né? E o comprar com ele rotinamente, o que pode acontecer também, que ele pode estar sendo conservador na questão de liberação de limite de crédito. Então, por isso que conhecer muito bem esse cliente vai te dar, inclusive, respostas. Que às vezes eu esteja liberando R$1.000 de crédito, mas no meu concorrente ele está comprando 2.000. Então, entender que é um pouco da personalização que nós trouxemos, né, de insights. Entender o comportamento desse cliente é fundamental. Então, por mais que ele esteja pagando certo, é fundamental que você analise como que esse cliente se comporta no mercado. Porque ele pode não estar comprando contigo porque você está sendo conservador na análise de crédito com ele. E ele pode estar comprando do teu concorrente. Então, analisar como que ele está para o mercado é fundamental. Até porque é um ponto do que eu trouxe também, né? Ele se relaciona com toda uma cadeia, ele não se relaciona só com você. Então, por isso que é importante sempre você ter essa informação atualizada, até para antever qualquer tipo de inadimplência. Porque se, porventura, esse cliente ele começar a dar inadimplência nessa cadeia, fatalmente ele vai chegar até você. Por isso que a consulta te ajuda a gerar um processo proativo, em vez de ser reativo no momento de cobrar ele, ou enfim, de gerar algum tipo de inadimplência dentro da tua empresa. Sim, perfeito. E aí, a Carolina Santos, ela pergunta, né? Eu quero negociar a dívida, mas eu tenho medo de perder o meu cliente, até porque não tenho experiência em negociação. Qual caminho devo seguir? E é o ponto que você colocou, né? Às vezes, você é muito incisivo na cobrança, você vai perder esse cliente para o teu concorrente, né? E aqui, Carolina, um ponto importante, né?
tenha sempre uma régua de comunicação atrelada para cada tipo de cliente. Então, às vezes, se você faz ou uma ligação, ou manda um SMS, ou manda um e-mail, aquele cliente recebe de uma forma. Ou tem clientes, carteira de clientes, que realmente você vai ter que negativar. Então, por isso que segmentar a tua carteira é fundamental, né, para que você conheça a particularidade de cada cliente ou de grupos, né? A gente sempre fala que o processo de segmentação te dá mais clareza de como que está a tua carteira e até quais os riscos envolvidos dentro dessa carteira. Perfeito. Pergunta agora da Gorete Campos. Pergunta de $1 milhão, hein? Para evitar a inadimplência, devo exigir que todos os meus clientes paguem à vista? Não, Gorete, não. Pelo contrário, né? Pelo contrário, você vai perder muita venda, na verdade. Exatamente, exatamente. Principalmente quando você está se relacionando com outras empresas e com o consumidor, né? Então, o positivo, ele veio te dar também essa segurança, para você, novamente, deixar de olhar só uma foto e olhar o comportamento daquele consumidor, daquela empresa no mercado. Então, se você restringe, inclusive, formas de pagamento para este cliente, você está direcionando ele para o teu concorrente. Porque se ele não compra a prazo contigo, ele vai comprar com alguém, porque ele precisa ter capital de giro, enfim, então ele vai buscar crédito. Então, faz parte do comportamento. Faz parte do negócio, né? Do brasileiro, né? Exatamente. O brasileiro está acostumado a parcelar, a comprar, né, a financiar. Então, é importante oferecer essas modalidades também para conseguir aumentar as vendas, né? E o ponto importante, né, Emerson, o próprio mercado ele tem se adaptado a novas formas de pagamento. Então, o pequeno empreendedor, ele está antenado, estar atualizado nessas formas de pagamento, faz com que também ele não perca venda, né? Porque, novamente, se você restringe, alguém vai liberar. Então, é importante você ter um ferramental que te permita liberar consciente, criando aquele equilíbrio entre ser o arrojado e ser extremamente conservador. Então, o pagamento só à vista é ser extremamente conservador. Então, assim, libere crédito, né? Mas libere de uma forma que você tenha dados para que você possa analisar e diminuir o teu risco de inadimplência. É isso aí. Vamos com a pergunta agora do João Vitor. Tem um cliente que está me devendo. Eu posso negativar igual as grandes empresas fazem? Claro, hoje o mercado te permite isso, né? Então, permite você inserir essa negativação em um grande birô de crédito, como, por exemplo, a Serasa Experian. Então, você pode, como um pouco do que eu apresentei, você tem ferramentas que você pode desde incluir a negativação, como faz as grandes empresas, né, para qualquer, e esse é um serviço que está disponível para qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de porte, desde que você tenha um relacionamento e caracterizou ali uma inadimplência, bem como você pode utilizar caminhos digitais, né, que é um pouco da régua de sustentação que nós falamos. Então, sim, você pode fazer a negativação como qualquer outra empresa, mas eu sempre vou voltar ao ponto. Lembre-se que todo inadimplente é um cliente. Então, utilize o melhor caminho de acordo com aquele cliente, principalmente o histórico que você tem dentro de casa. Maravilha. Acredito aqui que acabaram as perguntas por enquanto, né? Claro que vão chegando mais e aí a gente vai compartilhando com vocês. Acredito que você tem aí algo interessante para quem está assistindo, certo, Edu? Eu tenho sim, Emerson. Aqui, pessoal, nós estamos disponibilizando nessa semana, que é mega importante para vocês, a Serasa Experian está disponibilizando um voucher de R$60 para vocês experimentarem as consultas de CPF e CNPJ dentro do nosso site, né? Então, aqui é só aponte o QR Code aí para a tua tela, resgate estes R$60 e utilize, né? E aqui é um pouco do que nós falamos, utilize dentro de tudo que nós conversamos dentro da Mandala, né? Então, busque informações de foto, de filme, de restritivo com mais comportamental, para que vocês possam, se você já não utiliza, mas para que você comece a utilizar uma ferramenta que ela é extremamente poderosa, né? Então, aqui nós preparamos com muito carinho para vocês, é uma semana mega especial, e a Serasa Experian quer estar junto de vocês neste momento tão importante que vocês estão buscando conhecimento, geração de insights, enfim. Então, apontem o celular aí para o QR Code, resgatem, depois nos dê feedback, né? Como que essas consultas ajudaram no dia a dia aí da tua operação e quanto que fez o negócio de vocês crescerem. Legal, um presente muito bacana.
Também tem muita informação no site da Serasa Experian, né, que as pessoas Sim. podem consultar, inclusive para ter mais informações sobre o score e o funcionamento da ferramenta. Eduardo, eu queria te agradecer, né, realmente foi um show aqui, foi uma aula sobre inadimplência. Muito obrigado. Passo aqui a palavra para suas considerações finais. Emerson, novamente, obrigado aí pela possibilidade, né? Esse momento é único para a gente está com um público que ele é mega especial para a Serasa, né? Que é o pequeno empreendedor. Então, assim, como o próprio Emerson falou, busquem informações dentro do nosso site, tem muita informação lá, temos o blog da Serasa Experian, né? Utilizem o voucher novamente para vocês colocarem em prática um pouco do que nós falamos, de vocês analisarem e fazer esse comparativo, e contem conosco aí para justamente a gente se adaptar ao novo normal e vender com segurança, reduzindo a inadimplência. Emerson, um forte abraço, pessoal. Obrigado, Edu, um abraço.